Você sabia que alguns dos Jaegers mais letais da humanidade nunca deram as caras no cinema? Eu tenho as HQs oficiais aqui pra te provar isso. E hoje você vai descobrir exatamente como cada um desses robôs foi destruído. Fala, meu parceiro, como é que você tá, mano? Você tá de boa? Quando você assiste aos filmes, é fácil achar que o Gypsy Danger ou o Striker Eureka eram as únicas máquinas incríveis do programa de defesa, né? Mas a verdade é que o universo expandido esconde projetos absurdos que o cinema escondeu de você, cara. Por isso, eu reuni os arquivos da lore pra poder te explicar o que aconteceu com essas defesas esquecidas. Então bora pro vídeo, mano, que hoje promete. Pra gente começar, eu preciso te levar direto para os arquivos dos primeiros modelos, a classe do Mark I. E nada mais justo do que começar com o Brawler Yukon. Ele foi a primeira máquina a provar que a gente podia revidar. Nas páginas da HQ Tales from Year Zero, você vê que ele era um monstro de aço, cara, pesando milhares de toneladas e operando como um reator nuclear de primeira geração. O problema é que a engenharia da época não era tão avançada e nem tão preparada contra os kaijus, né? Pra você ter ideia, cara, o Brawler Yukon não tinha um sistema de blindagem refinado, nem contra a própria radiação que gerava. Quando ele foi pra água enfrentar o kaiju Karloff, ele venceu, mas o Brawler Yukon foi destruído por dentro, mano, pelo próprio sistema. Como a proteção térmica e a radiologia era quase inexistente, a máquina literalmente cozinhava quem estava dentro do Compod, mano, que é a cabine de comando. Conforme os kaijus de categoria 2 e 3 começaram a surgir do oceano, a estrutura do Yukon não aguentou o impacto violento das criaturas cada vez mais pesadas. A fadiga do metal, combinada com o desgaste letal do reator, fez com que o programa o desativasse e o visse ser sucateado ou despedaçado em combates onde a sua blindagem simplesmente cedia à pressão mecânica dos novos monstros. Mano, você percebeu que a engenharia precisou evoluir, né? E aí que entra a classe do Mark II. E aqui eu quero te apresentar o Puma Real, um Jaeger que ficava estacionado no Panamá, mano, para proteger o canal, que era uma zona de comércio vital para o mundo. Os registros de batalha dele estão nos arquivos oficiais do Man Machine Monsters. E diferente dos modelos mais altos, o Puma Real foi construído para ser um lutador de contato, com um centro de gravidade mais baixo para ele evitar ser derrubado. Mas a destruição dele mostra uma falha de design terrível. Durante um combate massivo, o Puma Real conseguiu ferir o kaiju gravemente. O problema é que a criatura sangrou, mano. E você sabe que o sangue azul dessas criaturas é altamente tóxico e corrosivo. Esse Jaeger não foi programado para lidar com corrosão química em alta temperatura. O sangue do monstro acabou derretendo as selagens das juntas das pernas e dos braços. A liga de titânio do Jaeger suportava pancadas, mas não resistiu à acidez extrema que derreteu os circuitos internos. O Puma Real ficou travado no meio da luta, como uma estátua, cara. O kaiju aproveitou o ponto cego, arrancou a cabine de comando e encerrou a história do defensor do Panamá. E não muito longe dali, operava também o Diablo Intercept, outro modelo Mark II, designado para a região do Chile e do Peru, que dá as caras tanto na HQ Tales from the Drift quanto nos livros oficiais. Esse Jaeger tinha a missão de lutar em algumas das águas mais profundas da costa do Pacífico, e foi exatamente a geografia do lugar que causou a sua queda. A lore oficial explica que os radares dos Jaegers tinham dificuldade em mapear assinaturas térmicas em fossas muito fundas, por causa da temperatura da água. O Diablo Intercept foi vítima de uma emboscada perfeita. O kaiju não atacou de frente, ele nadou para as profundezas e disparou para cima, mano, como um torpedo gigante. O impacto acabou atingindo o Diablo de baixo para cima, bem no núcleo de sustentação. Mano, pensa na física da coisa. Milhares de toneladas de água sendo deslocadas junto com a massa do monstro, atingindo um ponto onde a blindagem do robô era bem fina. A energia do golpe acabou quebrando a espinha dorsal de metal do Jaeger. Ele perdeu o equilíbrio giroscópico, tombou na água profunda, né? E a própria pressão do oceano acabou ajudando a esmagar o que sobrou do chassi, enquanto o kaiju terminava o serviço. Mas a história fica ainda mais sombria quando a gente analisa a classe Mark III. Nos filmes a gente consegue ouvir falando rapidinho sobre o ataque em Sydney, onde o Striker Eureka salva o dia. O que o cinema cortou foi que antes do Striker aparecer, dois outros Jaegers tentaram segurar o kaiju Mutavor. O primeiro deles foi o Vulcan Spectre, um Mark III australiano absurdamente rápido e bem equipado, que foi detalhado nas romantizações e na edição número 4 da HQ Tales from the Drift. O Vulcan Spectre tinha canhões de plasmas bem potentes, mano, um sistema motor
muito superior aos modelos antigos e uma tripulação muito experiente, mas o Multavor era um monstro de categoria 4. Quando o combate começou na costa, o Vulcan Spectre tentou manter a distância usando os canhões. O problema é que o Multavor tinha aquela cabeça em formato de machado, feita de um osso denso que repelia os tiros. A criatura simplesmente ignorou os disparos e conseguiu diminuir a distância. O Vulcan Spectre tentou se defender, mas o peso e a velocidade do monstro foram grandes demais. O Multavor usou a cabeça laminada para poder focar toda a energia física nas juntas dos ombros do Jäger. Ele literalmente desmembrou o Vulcan Spectre, mano, a sangue frio. Ele arrancou os braços da máquina e depois esmagou o peito do robô, destruindo os sistemas vitais e finalizando os pilotos instantaneamente. E logo em seguida, o Multavor também destruiu o Echo Saber, né, o Mark IV japonês que estava lutando ao lado do Vulcan Spectre, e que também aparece documentado na HQ Tales from the Drift. O Echo Saber, mano, é um caso fascinante de design. Sendo um Mark IV, ele era incrivelmente veloz e projetado para lutas ágeis, usando espadas de energia dupla. A ideia era desviar dos ataques pesados e fazer cortes precisos, mas o ambiente jogou contra ele. O combate aconteceu em águas médias, né? A resistência hidrodinâmica da água acabou atrasando os motores do Echo Saber. Cada movimento que o robô tentava fazer sofria o arrasto, né, do oceano. O Multavor, que evoluiu perfeitamente para poder nadar, era muito mais rápido debaixo d'água. A tática de evasão do Echo Saber falhou porque a criatura previu o movimento lento do robô e acabou agarrando ele. Uma vez que o Mark IV foi imobilizado, a sua principal vantagem, que era a velocidade, acabou sumindo. Como essa classe sacrificou a armadura grossa para poder ficar mais leve, a carapaça fina do Echo Saber não aguentou os dentes do monstro, que perfurou direto no reator principal. O Jäger desligou imediatamente e afundou, se tornando apenas um peso morto no oceano. E já que eu falei na classe Mark IV, eu não posso deixar também de falar sobre a nova Hyperion, né? Toda a história brilhante dela foi aprofundada na novelização oficial de Círculo de Fogo. Esse era o orgulho da Coreia do Sul. Ele era pilotado pelos irmãos Pang, que eram celebridades absolutas na lore da franquia. O Nova Imperium era famoso porque o nível de conexão mental entre os pilotos, né, o famoso drift, era quase perfeito. O tempo de resposta dele era na casa dos milissegundos. Parecia impossível acertar esse Jäger. Eles conseguiram conquistar várias vitórias no mar da China Oriental. Então, como uma máquina de elite dessas é destruída? A resposta, mano, tá no desgaste psicológico humano. Para manter a costa segura em 2024, o Comando de Defesa mandou o Nova Imperium para missões consecutivas sem descanso adequado. O sistema neural dos Mark IV exige muito do cérebro, cara. Os irmãos Pang estavam sofrendo de exaustão profunda. Durante uma patrulha, eles foram emboscados. O reflexo dos pilotos acabou falhando por uma fração de segundo, e em um combate de titãs, um segundo de atraso significa a morte, cara. O Kaiju conseguiu assim penetrar a guarda do Nova Imperium e atingiu o Conde Pod em cheio, né? Toda a tecnologia de ponta do mundo acabou não servindo de nada, porque o fator humano estava além do seu limite operacional. A queda do Nova Imperium foi um baque emocional gigantesco pro planeta, mostrando que mesmo os melhores Jägers não eram invencíveis, cara. Agora eu vou te levar para outro ambiente da lore que é absurdamente tenso, mano, que é a Austrália mostrada na série The Black da Netflix. Se você quer ver Jäger sendo destruído, esse é o lugar, mano. Lá a gente consegue descobrir a história do Hunter Vertigo. Ele era um Jäger enorme, pesado, com munições pesadíssimas e que foi operado pelos pais dos protagonistas da série. A situação aqui foi completamente diferente das defesas do oceano. A Austrália inteira foi tomada pelos monstros. A Operação Blackout decretou que o continente estava perdido. O Hunter Vertigo nunca perdeu uma luta justa de 1 contra 1. Ele foi caçado, cara. A destruição dessa máquina ocorreu por puro esgotamento estrutural e térmico. Eles lutaram contra vários monstros seguidos no deserto australiano. O Jäger gera um calor absurdo. Os sistemas de resfriamento e os dissipadores começaram a falhar, porque não havia manutenção, né? Não havia peças de reposição na base. A integridade dos cabos e das transmissões de energia começou a derreter de dentro para fora. Os pilotos sabiam que o chassi estava cedendo. O fim do Hunter Vertigo é bem trágico, mano, porque ele não foi rasgado ao meio por uma batalha épica, né? Ele precisou ser abandonado pelos pilotos para poder salvar a vida das crianças, virando um túmulo de metal enferrujado no meio de um continente desolado. Só que lá na Austrália, ainda nos eventos da série The Black da Netflix, existe um cemitério de Jägers, cara. E é lá que a gente encontra os restos do Marauder Zeus. Você mal consegue identificar o formato do robô, porque ele foi simplesmente partido no meio. Cara, presta atenção nessa situação. A espinha central de um Jäger é feita de ligas de carbono e titânio, feitas para suportar a pressão do fundo do mar. Para
uma criatura quebrar aquilo no meio, a quantidade de torque e pressão física exigida ultrapassa os milhões de toneladas. O Marauder Zeus é a prova de que os precursores, os alienígenas que criavam os monstros, estavam alterando a fisiologia das criaturas em tempo real. Eles mandaram monstros com uma densidade muscular absurda, feitos exatamente para poder quebrar a engenharia humana. O Zeus tentou lutar corpo a corpo, mas o monstro simplesmente agarrou, usou a alavancagem com as patas e rompeu o núcleo de estabilidade do Jäger. Os cabos acabaram arrebentando como se fossem fios de algodão, cara, e a máquina foi separada em duas metades. Acabou sendo uma demonstração de força física tão violenta que os cientistas da defesa global perceberam que construir robôs pesados não era mais garantia de segurança. E obviamente eu guardei uma menção final, para um modelo chamado Chrome Brutus. Esse era um modelo canadense, cara, um Mark III que operava nas águas geladas do norte. Toda a batalha final dele foi desenhada nas páginas da HQ Tales from the Drift. A história dele é uma aula sobre como o ambiente pode ser o seu maior inimigo. O Chrome Brutus enfrentou um kaiju no meio de uma tempestade de neve absurda no Alasca. O detalhe aqui é que as temperaturas extremas conseguem afetar as respostas dos fluidos mecânicos e tornam as ligas metálicas um pouco mais rígidas. O robô precisava gastar muito mais energia apenas para poder manter as juntas aquecidas e não travar o joelho ou os braços, O monstro que enfrentou o Chrome Brutus percebeu que o Jäger estava ficando um pouquinho mais lento, e ao invés de atacar o peito, a criatura focou exclusivamente em danificar os dutos de aquecimento externo. Uma vez que o isolamento térmico foi furado, o ar congelante entrou nos sistemas primários. O Chrome Brutus começou a sofrer paralisia em partes dos braços. Sem conseguir usar as armas principais, o robô canadense virou um alvo fácil, cara. A criatura acabou derrubando ele nas rochas de gelo e amassou o visor da cabine, até não sobrar nada, mostrando que o projeto dos Jägers falhava feio quando saía do cenário ideal de combate. E tem um detalhe importante aqui, tá? Todos os Jägers que eu citei aqui pra vocês são 100% oficiais, tá? Só que infelizmente os arquivos da defesa global têm muitas pontas soltas. Alguns Jägers, como o Tango Tasmania, o Puma Real, o Diablo Intercept, o Nova Imperium e o Chroma Brutus, constam na lore apenas como destruídos em combate, sem revelar exatamente a falha deles, Então para esses modelos eu fiz uma suposição de como foi realmente a queda deles, usando os dados dos kaijus e as falhas mecânicas conhecidas de cada modelo para poder te explicar de forma lógica como tudo aconteceu, beleza? No fim é aquilo, O programa Jäger foi um processo de tentativa e erro. Basicamente, eles serviram como um guia para poder melhorar os Jägers e chegar no nível Mark V, como o próprio Striker Eureka. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço, é nóis, tchau.